Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 3. 3 não é demais. Você precisa ir sem alarde, precisa ir logo, disse Gandalf. 2 ou 3 semanas haviam passado e ainda Frodo não dava sinais de se aprontar para a partida. Eu sei, mas é difícil fazer as duas coisas, objetou ele. Se eu simplesmente sumir como Bilbo, a história vai correr o condado em um instante. É claro que você não pode sumir, afirmou Gandalf. Isso não vai funcionar. Eu disse logo, não instantaneamente. Se você puder imaginar algum modo de escapar do condado sem que isso seja de conhecimento geral, valerá a pena um pequeno atraso. Mas não pode se atrasar demais. Que tal no outono, no nosso aniversário ou depois? Perguntou Frodo. Acho que provavelmente poderia fazer acertos para essa época. Para dizer a verdade, ele relutava muito em partir, agora que o tempo havia chegado. Bolsão parecia uma residência mais desejável do que fora por anos, e ele queria aproveitar o quanto pudesse de seu último verão no condado. Quando chegasse o outono, ele sabia que pelo menos parte de seu coração pensaria mais favoravelmente sobre a viagem, como sempre acontecia naquela estação. De fato, em particular, decidira-se a partir em seu 50º aniversário, ou 128º de Bilbo. De algum modo, parecia ser o dia adequado para partir a segui-lo. Seguir Bilbo era a coisa mais importante em sua mente, e a única que tornava tolerável a ideia de ir embora. Pensava o mínimo possível sobre o anel e aonde este poderia levá-lo no final. Mas não contava a Gandalf todos os seus pensamentos. O quanto o mago adivinhava era sempre difícil saber. Ele olhou para Frodo e sorriu. Muito bem, disse ele. Acho que isso vai estar bem. Mas não pode ser mais tarde. Estou ficando muito ansioso. Enquanto isso, cuide-se e não dê qualquer indicação sobre aonde vai. E assegure-se de que Stanganj não fale. Se falar, vou mesmo transformá-lo num sapo. Quanto a aonde estou indo, declarou Frodo, seria difícil de revelar, pois eu mesmo ainda não tenho ideia clara. Não seja absurdo, exclamou Gandalf. Não o estou alertando para... Não o estou alertando contra deixar o endereço no correio. Mas você está saindo do condado, e isso não pode ser conhecido até que você esteja bem longe. E você precisa ir, ou pelo menos partir, para o norte, sul, oeste ou leste. E a direção certamente não pode ser conhecida. Estive tão ocupado com a ideia de deixar Bolsão e me despedir que nem mesmo considerei a direção, disse Frodo. Pois irei aonde? E como me guiarei? Qual deverá ser minha demanda? Bilbo saiu para encontrar um tesouro, lá e de volta outra vez. Mas eu saio para perder um e não retornar até onde eu posso ver. Mas você não consegue ver muito longe, comentou Gandalf. Nem eu consigo. Pode ser tarefa sua encontrar as fendas da perdição, mas essa demanda poderá ser de outros. Não sei. Seja como for, você ainda não está pronto para essa longa estrada. Não mesmo, assentiu Frodo. Mas enquanto isso, que curso devo tomar? Na direção do perigo, mas não muito temerário, nem muito direto, respondeu o mago. Se quer meu conselho, rume para Valfenda. Esta viagem não deverá resultar muito perigosa, apesar de a estrada estar menos favorável do que já esteve, e ela piorará à medida que o ano avança. Valfenda, disse Frodo.
Muito bem. Vou para o leste e vou rumar para Valfenda. Levarei Sam para visitar os elfos. Ele ficará encantado. Falava com despreocupação, mas seu coração se emocionou de repente com o desejo de ver a casa de Elrond de meio-elfo e de respirar o ar daquele vale profundo onde muitos do belo povo ainda moravam em paz. Certa tardinha de verão, uma notícia espantosa chegou à moita de Era e ao Dragão Verde. Gigantes e outros portentos nas fronteiras do condado foram esquecidos em favor de assuntos mais importantes. O Sr. Frodo estava vendendo o bolsão. Na verdade, já vendera. Aos sacola bolseiros. Por um precinho bom também, disseram alguns. Uma pechincha, disseram outros. Isso é mais provável quanto a senhora Lobelia é quem compra. Otto morrera alguns anos antes, na idade madura, porém decepcionada, de 102 anos. O motivo pelo qual o Sr. Frodo estava vendendo sua bela toca era ainda mais discutível que o preço. Alguns adotavam a teoria, sustentada pelos gestos de cabeça e insinuações do próprio Sr. Bolseiro, de que o dinheiro de Frodo estava acabando. Iria deixar a Vila dos Hobbits e viver tranquilamente com o produto da venda lá na Terra dos Books, entre seus parentes Brandybooks. O mais longe possível dos sacola-bolseiros, acrescentavam alguns. Mas tornara-se tão firmemente estabelecida a ideia da fortuna incomensurável dos bolseiros de bolsão, que a maioria achava difícil acreditar nisso. Mais difícil que qualquer outra razão ou desrazão que sua fantasia poderia sugerir. Para a maioria, isso sugeria um complô obscuro e ainda não revelado de Gandalf. Apesar de este se manter muito quieto e não sair de dia, era bem conhecido que estava escondido lá em cima em Bolsão. Mas não importa o quanto a mudança pudesse se encaixar com os desígnios de sua magia, não havia dúvida sobre este fato. Frodo Bolseiro estava retornando à Terra dos Books. Sim, vou me mudar neste outono, dizia ele. Mary Brandybook está procurando uma bela tocazinha para mim, ou quem sabe uma pequena casa. Na verdade, com a ajuda de Mary, ele já escolheu comprar uma casinha em Cricôncavo, na região além de Buqueburgo. Para todos, além de Sam, ele fingia que ia estabelecer-se ali permanentemente. A decisão de partir rumo ao leste lhe sugerira a ideia, pois a Terra dos Books ficava nas beiras orientais do condado e, como ele vivera ali na infância, a volta, pelo menos, parecia plausível. Gandalf ficou no condado por mais de 2 meses. Então, certa tarde no fim de junho, logo depois de o plano de Frodo estar finalmente acertado, ele anunciou de repente que estava indo embora outra vez na manhã seguinte. Só por um tempinho, espero, afirmou ele. Mas vou descer além da fronteira sul para obter notícias, se puder. Estive ocioso mais tempo do que deveria. Falava com tranquilidade, mas a Frodo pareceu que ele tinha um aspecto bem preocupado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Bem, não. Mas ouvi algo que me preocupou e precisa ser investigado. Se eu pensar, afinal, que vocês devem ir partir de imediato, voltarei de pronto. Ou pelo menos mandarei um recado. Enquanto isso, atenha-se ao seu plano, mas tome mais cuidado do que nunca, especialmente com o anel. Deixe-me insistir mais uma vez. Não o use. Partiu ao amanhecer. Posso voltar em qualquer dia, disse ele. No mais tardar, voltarei para a festa de despedida. Acho que afinal vocês vão precisar de minha companhia na estrada. Inicialmente, Frodo ficou bastante perturbado e muitas vezes perguntou-se o que Gandalf teria ouvido. Mas sua inquietação diminuiu, e diante daquele clima agradável, ele esqueceu um pouco suas inquietações. Raramente o condado vira um verão tão bonito ou um outono tão rico. As árvores estavam carregadas de maçãs, o mel pingava das colmeias, e o trigo estava alto e cheio. O outono já estava bem adiantado quando Frodo começou a se preocupar com Gandalf de novo. Setembro estava passando e ainda não havia notícia dele.
O aniversário e a mudança aproximavam-se, e ainda ele não chegara nem mandara recado. Bolsão começou a ficar movimentado. Alguns amigos de Frodo vieram ficar com ele para ajudar na mudança. Lá estavam Fredegar Bolger e Fulco Boffin, e naturalmente seus amigos especiais Pippin Tuck e Merry Brandenburg. O grupo virou a casa toda de pernas para o ar. Em 20 de setembro, 2 carroções cobertos partiram carregados para a terra dos Books, levando ao novo lar pelo caminho da ponte do Brandevin, a mobília e os objetos que Frodo não havia vendido. No dia seguinte, Frodo estava ansioso de verdade e manteve constante vigilância por Gandalf. Na quinta-feira, manhã de seu aniversário, o dia amanheceu bonito e claro, como na grande festa de Bilbo longo tempo atrás. Ainda assim, Gandalf não aparecera. À tardinha, Frodo deu seu banquete de despedida. Foi bem reduzido, apenas um jantar para si e seus 4 ajudantes. Mas ele estava perturbado e sem o espírito certo. A ideia de que logo precisaria se despedir dos jovens amigos lhe pesava no coração. Perguntava-se como lhes anunciaria o fato. Os 4 hobbits mais jovens, porém, estavam animadíssimos, e logo a festa se tornou muito alegre, a despeito da ausência de Gandalf. A sala de jantares estava vazia, exceto por uma mesa e cadeiras, mas a comida era boa e havia bom vinho. O vinho de Frodo não fora incluído na venda aos sacola-bolseiros. Seja lá o que acontecer com o resto de minhas coisas quando os SB puserem as garras aqui, pelo menos encontrarei um bom lar para isto, disse Frodo, esvaziando o copo. Era a última gota de velhos vinhedos. Quando haviam cantado muitas canções e falado de muitas coisas que fizeram juntos, brindaram o aniversário de Bilbo e beberam a saúde dele e de Frodo juntos, conforme o costume de Frodo. Depois, saíram para tomar um pouco de ar e espiar as estrelas. Então foram dormir. A festa de Frodo terminara e Gandalf não havia chegado. Na manhã seguinte estavam ocupados carregando outro carroção com o restante da bagagem. Merry encarregou-se disso e partiu com Fofo, isto é, Fredegar Bolger. Alguém precisa ir lá esquentar a casa antes que você chegue, comentou Merry. Bem, até mais. Depois de amanhã, se você não for dormir no caminho. Folco foi para casa após o almoço, mas Pippin ficou para trás. Frodo estava inquieto e ansioso, procurando em vão escutar algum som de Gandalf. Decidiu esperar até o cair da noite. Depois disso, se Gandalf precisasse dele com urgência, poderia ir a Cricôncavo e até poderia chegar lá antes, pois Frodo estava indo a pé. Seu plano, por lazer e uma última olhada no condado, tanto quanto qualquer outro motivo, era caminhar da Vila dos Hobbits até a balsa de Buqueburgo com a maior tranquilidade. Vou treinar um pouco também, disse ele, olhando-se num espelho empoeirado no saguão meio vazio. Fazia muito tempo que não caminhara com energia, e o reflexo parecia bem flácido, pensou. Depois do almoço, os sacola-bolseiros, Lobelia e seu filho arruivado, Loto, apareceram para grande incômodo de Frodo. Enfim, nosso! Exclamou Lobelia ao dar um passo para dentro. Isso não era educado, nem estritamente verdadeiro, pois a venda de bolsão não teria efeito antes da meia-noite. Mas talvez Lobelia possa ser perdoada. Ela fora obrigada a esperar por bolsão cerca de 77 anos mais do que esperava outrora, e tinha agora 100 anos de idade. De qualquer modo, viera para ver se não haviam levado nada que ela pagara e queria as chaves. Levou muito tempo para satisfazê-la, pois ela trouxera um inventário completo e começou a conferi-lo de imediato. Nossa, que chata! No fim, partiu com Loto e a chave de reserva e a promessa de que a outra chave seria deixada na casa dos Ganges, na Rua do Bolsinho. Ela bufou e demonstrou com clareza o que achava
os Ganji capazes de saquearem a toca durante a noite. Frodo não lhe ofereceu chá. Ele tomou seu próprio chá com Pippin e Sam Ganji na cozinha. Fora oficialmente anunciado que Sam iria à Terra dos Books para trabalhar para o Sr. Frodo e cuidar do seu pequeno jardim. Um acerto que foi aprovado pelo feitor, mas que não o consolou pela perspectiva de ter Lobelia como vizinha. Nossa última refeição em Bolsão, disse Frodo, empurrando a cadeira para trás. Deixaram a louça suja para Lobelia. Pippin e Sam filaram suas 3 mochilas e as empilharam na varanda. Pippin saiu para um último passeio no jardim. Sam desapareceu. O sol se pôs. Bolsão parecia triste, abatido e desgrenhado. Frodo perambulou pelos recintos familiares e viu a luz do pôr do sol se apagando nas paredes e as sombras se insinuando nos cantos. Lentamente escureceu lá dentro. Ele saiu e desceu até o portão na extremidade inferior do caminho. Depois caminhou um pouco pela estrada da colina. Meio que esperava ver Gandalf chegar andando pelo crepúsculo. O céu estava claro e as estrelas brilhavam intensamente. Vai ser uma bela noite, afirmou em voz alta. É bom para o começo. Sinto vontade de caminhar. Não aguento mais ficar por aí. Vou partir e Gandalf terá de me seguir. Virou-se para voltar e depois parou, pois ouviu vozes logo virando a esquina junto ao final da rua do Bolsinho. Uma voz certamente era do velho feitor. A outra era estranha e um tanto desagradável. Não conseguiu distinguir o que ela dizia, mas ouviu as respostas do feitor, bastante estridentes. O velho parecia aborrecido. Não, o senhor bolseiro foi embora. Foi hoje de manhã e meu Sam foi com ele. Seja como for, todas as coisas dele foram. Sim, liquidou e foi embora, estou dizendo. Por quê? O porquê não é da minha conta nem da sua. Aonde? Isso não é segredo. Mudou para Buqueburgo ou outro lugar assim, lá, bem longe. É, sim, um pedaço de caminho. Eu nunca fui tão longe. É gente esquisita na terra dos Books. Não, não posso dar recado. Boa noite para você. Passos se afastaram descendo a colina. Frodo se perguntou vagamente por que parecia um grande alívio o fato de eles não subirem a colina. Estou farto de perguntas e curiosidades sobre o que estou fazendo, acho, pensou. Que gente biblioteira todos eles. Meio que pretendia ir perguntar ao feitor quem era o intrometido, mas pensou melhor, ou pior. Deu a volta e caminhou depressa para a Bolsão. Pippin estava sentado na mochila na varanda. Sam não estava lá. Frodo deu um passo, porta escura dentro. Sam, chamou. Sam, é hora. Chegando, senhor. Veio a resposta bem de dentro, logo seguida pelo próprio Sam, enxugando a boca. Estivera dando adeus ao barril de cerveja no porão. Todos a bordo, Sam? Indagou Frodo. Sim, senhor. Agora vou aguentar bastante, senhor. Frodo fechou e trancou a porta redonda e deu a chave a Sam. Corra com ela até sua casa, Sam, disse ele. Depois corte caminho pela rua e nos encontre o mais depressa que puder no portão da Alameda, além dos prados. Hoje à noite não vamos passar pela vila. Orelhas em pé e olhos espiando demais. Sam saiu correndo a toda velocidade. Bem, finalmente partimos, comentou Frodo. Puseram as mochilas nos ombros, pegaram os bastões e dobraram a esquina até o lado oeste de Bolsão. Adeus, disse Frodo olhando as janelas escuras e vazias. Assinou com a mão, depois voltou-se, seguindo Bilbo sem saber. Apressou-se atrás de Peregrin que descia a trilha do jardim. Pularam o trecho baixo da sebe lá embaixo e entraram nos campos, passando para o escuro como um farfalhar no capim. No sopé da colina, do lado ocidental, chegaram ao portão que dava para uma alameda estreita. Ali pararam e ajustaram as tiras das mochilas.
Logo apareceu Sam, trotando depressa e respirando forte. Sua pesada mochila estava empoleirada nos ombros e ele pusera na cabeça um alto saco disforme de feltro que chamava de chapéu. À meia luz, ele se parecia muito com um anão. Estou certo de que me deram todas as coisas mais pesadas, disse Frodo. Tenho pena dos caracóis e de todos que carregam a casa nas costas. Ainda posso levar muito mais, senhor. Meu pacote é bem leve, declarou Sam, decidido e inverídico. Você não pode não, Sam, exclamou Pippin. É bom para ele. Ele só tem o que nos mandou empacotar. Estive frouxo ultimamente e vai sentir menos peso quando, caminhando, tiver perdido um pouco do seu próprio. Sejam bondosos com um pobre velho hobbit, riu-se Frodo. Vou estar fino como uma vara de salgueiro, tenho certeza, antes de chegar à terra dos Books. Mas eu estava dizendo bobagens. Suspeito que você assumiu mais que sua parte, Sam, e vou verificar isso da próxima vez que fizermos as mochilas. Apanhou novamente o bastão. Bem, todos gostamos de caminhar no escuro, disse ele. Portanto, vamos percorrer algumas milhas antes de dormir. Por um curto espaço seguiram a alameda rumo a oeste. Depois, deixando-a, viraram para a esquerda e outra vez entraram silenciosamente nos campos. Andaram enfileirados ao longo de sebes e das bordas de capoeiras, e a noite caiu escura sobre eles. Em suas capas escuras estavam tão invisíveis como se todos tivessem anéis mágicos. Visto que todos eram hobbits e tentavam ser silenciosos, não faziam nenhum barulho que os próprios hobbits pudessem ouvir. Mesmo os seres selvagens nos campos e bosques mal perceberam sua passagem. Algum tempo depois atravessaram água a oeste da vila dos hobbits, numa estreita ponte de pranchas. Ali o rio não era mais que uma serpenteante fita negra ladeada de amieiros inclinados. 1 ou 2 milhas mais ao sul, atravessaram apressados a grande estrada que vinha da ponte do Brandevin. Estavam agora na terra dos Tuques, e fazendo uma curva para o sudeste, rumaram para a terra das Colinas Verdes. Quando começavam a subir suas primeiras encostas, olharam para trás e viram as lâmpadas da vila dos hobbits ao longe, piscando no suave vale do água. Logo ela desapareceu nas dobras da paisagem escurecida e foi seguida por beirágua junto à sua lagoa cinzenta. Quando a luz da última fazenda estava bem para trás, espiando através das árvores, Frodo se virou e assinou com a mão num adeus. Pergunto-me se ainda vou olhar para o vale lá embaixo outra vez, disse baixinho. Quando haviam caminhado por umas 3 horas, fizeram um descanso. A noite estava clara, fresca e estrelada, mas fiapos de névoa, como fumaça, se arrastavam subindo as encostas dos morros desde os rios e prados fundos. Bétulas com pouca folhagem, balançando ao vento leve sobre suas cabeças, faziam uma teia negra diante do céu pálido. Comeram uma janta muito frugal para hobbits, e depois seguiram adiante. Logo deram com uma estrada estreita que rolava para cima e para baixo, desfazendo-se cinzenta na escuridão à frente, a estrada para a vila do bosque, Tronco e a balsa de Buqueburgo. Ela subia da estrada principal no Vale do Água e fazia curvas pelos sopés das colinas verdes rumo ao bosque da ponte, um canto selvagem da Costa Leste. Algum tempo depois mergulharam numa trilha funda, encravada entre altas árvores cujas folhas secas farfalhavam na noite. Estava muito escuro. No começo conversaram ou cantarolaram numa melodia juntos, baixinho, já que estavam longe de ouvidos intrometidos. Depois seguiram marchando em silêncio, e Pippin começou a ficar para trás. Por fim, quando principiaram a escalar uma encosta íngreme, ele parou e bocejou. Estou com tanto sono, comentou ele, que logo vou despencar na estrada. Vocês vão dormir em pé? Já é quase meia-noite. Pensei que você gostava de caminhar no escuro, disse Frodo. Mas não há grande pressa. Merry nos espera alguma hora depois de amanhã, mas isso nos dá quase mais de 2 dias.
Vamos parar no primeiro ponto adequado. O vento está no oeste, afirmou Sam. Se alcançarmos o outro lado deste morro, vamos encontrar um ponto bem abrigado e confortável, senhor. Tem um bosque seco de abetos logo em frente, se bem me lembro. Sam conhecia bem a paisagem, num raio de 20 milhas da vida dos hobbits, mas esse era o limite de sua geografia. Logo além do topo da colina, deram com o capão de abetos. Saindo da estrada, penetraram na profunda escuridão das árvores com aroma de resina e reuniram galhos secos e pinhas para fazer fogo. Logo obtiveram alegres estaridos de chamas ao pé de um grande abeto e passaram algum tempo sentados em torno dele até começarem a cabecear. Então, cada um num canto das raízes da grande árvore, enrodilharam-se nas capas e nos cobertores e logo estavam dormindo profundamente. Não puseram vigia. Mesmo Frodo ainda não temia nenhum perigo, pois estavam ainda no coração do condado. Algumas criaturas vieram olhá-los depois de o fogo se apagar. Uma raposa que passava pela floresta em seus próprios afazeres parou por alguns minutos e farejou. Hobbits, pensou. Bem, e o que mais? Ouvi falar de feitos estranhos nesta terra, mas raramente ouvi de um hobbit dormindo ao relento embaixo de uma árvore. 3 deles. Há algo muito esquisito por trás disto. Tinha toda a razão, porém, nunca descobriu nada mais a respeito. Chegou a manhã, pálida e úmida. Frodo acordou primeiro e descobriu que uma raiz da árvore tinha feito um furo em suas costas e que tinha um torcicolo. Caminhar por prazer. Por que não vim de carroça? Pensou ele, como costumava pensar no começo de uma expedição. E todos os meus belos edredons de pena foram vendidos aos sacola-bolseiros. Essas raízes de árvore fariam bem a eles. Esticou-se. Acordem, hobbits! Exclamou. É uma linda manhã. O que tem de linda? Indagou Pippin, espiando sobre a beira de seu cobertor com o olho. Sam, apronte o jejum para as 9h30. Já esquentou a água do banho? Sam levantou-se de um salto com um aspecto um tanto lacrimejante. Não, senhor, ainda não, disse ele. Frodo arrancou os cobertores de Pippin e o rolou para o lado. Depois caminhou até a borda do bosque. Longe no leste, o sol se erguia vermelho das névoas que jaziam espessas sobre o mundo. Tocadas de ouro e vermelho, as árvores outonais pareciam navegar sem raízes em um mar sombreado. Pouco abaixo dele, à esquerda, a estrada descia íngreme para uma depressão e desaparecia. Quando voltou, Sam e Pippin tinham acendido uma boa fogueira. Água! Gritou Pippin. Onde está a água? Não levo água nos bolsos, afirmou Frodo. Pensamos que você tinha ido buscar, respondeu Pippin, ocupado em dispor a comida e as canecas. É melhor você ir agora. Você também pode vir, disse Frodo, e trazer todos os cantis. Havia um regato no sopé da colina. Encheram os cantis e a chaleirinha de acampamento numa pequena queda, onde a água descia alguns pés sobre um afloramento de pedra cinzenta. Estava fria, e eles cuspiram e bufaram, banhando os rostos e as mãos. Quando o desjejum estava terminado e as mochilas afiveladas de novo, passava das 10 e o dia começava a ficar limpo e quente. Desceram a encosta, atravessaram o riacho onde ele passava sob a estrada e subiram pela encosta seguinte, e subiram e desceram por outro flanco das colinas. E a essa altura, suas capas, cobertores, água, comida e outros equipamentos já pareciam um fardo pesado. A marcha do dia prometia ser um trabalho quente e exaustivo. Algumas milhas após, no entanto, a estrada deixou de rolar para cima e para baixo. Subiu ao topo de uma encosta íngreme de um jeito serpenteante e preguiçoso. Depois, apressou-se a descer pela última vez. Diante deles viram as terras baixas pontilhadas com pequenos capões de árvores que se desfaziam ao longe numa névoa parda de bosques. Olhavam por cima da ponta do bosque, na direção do rio Brandevin.
A estrada fazia curvas diante deles, como um pedaço de barbante. A estrada segue sempre avante, disse Pippin. Mas eu não posso sem descansar. É mais do que na hora. É mais do que hora do almoço. Sentou-se na margem junto à estrada e fitou a névoa, longe no leste, além da qual estava o rio, e o fim do condado onde passara toda a sua vida. Sam estava de pé ao seu lado. Seus olhos redondos estavam bem abertos, pois olhava por cima de terras que jamais vira, na direção de um novo horizonte. Moram elfos nesses bosques? Perguntou. Não que eu jamais tenha ouvido dizer, comentou Pippin. Frodo estava em silêncio. Também ele fitava a leste ao longo da estrada, como se jamais a tivesse visto antes. De repente falou em voz alta, mas como para si mesmo, dizendo devagar: A estrada segue sempre avante, da porta onde é seu começo. Já longe a estrada vai, constante, e eu vou por ela sem tropeço, seguindo-a com pés ansiosos, pois outra estrada vou achar, onde há encontros numerosos. Depois, não posso adivinhar. Isso soa como um pedaço das rimas do velho Bilbo, disse Pippin. Ou é uma de suas imitações? Não soa lá muito imitador. Não soa lá muito animador. Não sei, respondeu Frodo. Isso me ocorreu agora, como se eu estivesse inventando. Mas posso tê-lo ouvido muito tempo atrás. Certamente, lembra-me muito Bilbo nos últimos anos, antes de ele partir. Muitas vezes ele costumava dizer que só havia uma estrada, que era como um grande rio. Suas nascentes estavam em cada soleira, e cada trilha era seu afluente. É um negócio perigoso, Frodo, sair pela sua porta, ele costumava dizer. Você dá um passo na estrada e, se não cuidar dos seus pés, não há como saber para onde você poderá ser arrastado. Você se dá conta de que esta é a própria trilha que atravessa a Treva-mata e, se você deixar, ela poderá levá-lo à montanha solitária, ou mais longe ainda, a lugares piores. Costumava dizer isso na trilha junto à porta dianteira de Bolsão, especialmente depois de voltar de uma longa caminhada. Bem, a estrada não vai me arrastar a nenhum lugar por uma hora ao menos, disse Pippin, tirando a mochila. Os outros seguiram seu exemplo, apoiando as mochilas na encosta e esticando as pernas na estrada. Depois de descansarem, fizeram um bom almoço e descansaram mais. O sol começava a declinar e a luz da tarde iluminava a paisagem quando desceram a colina. Até então não tinham encontrado viva alma na estrada. Aquele caminho não era muito usado, já que mal servia para carroças e havia pouco tráfego na direção da ponta do bosque. Haviam prosseguido por uma hora ou mais quando Sam parou por um instante, como quem escuta. Já estavam em solo plano e a estrada, depois de muitas voltas, estendia-se reta à frente através de capinzais, salpicados de árvores altas, isoladas da floresta que se avizinhava. Posso ouvir um pônei ou um cavalo que vem pela estrada atrás de nós, comentou Sam. Olharam para trás, mas a curva da estrada não os deixava enxergar longe. Eu me pergunto se é Gandalf vindo atrás de nós, disse Frodo. Mas enquanto dizia isso, teve um sentimento de que não era assim, e o acometeu um desejo súbito de se esconder das vistas do cavaleiro. Pode não ser muito importante, falou como quem se desculpa, mas preferia não ser visto na estrada, por ninguém. Estou farto de notarem e discutirem minhas atividades. E se for Gandalf, acrescentou em uma reflexão posterior, podemos fazer uma surpresinha como paga pelo seu atraso. Vamos nos esconder. Os outros dois correram depressa para a esquerda, descendo para uma pequena depressão não longe da estrada. Ali deitaram-se no chão. Frodo hesitou por um segundo. A curiosidade ou alguma outra sensação se opunha ao desejo de se esconder. O som dos cascos se aproximava. Bem a tempo, jogou-se num tufo de capim alto atrás de uma árvore
que fazia sombra na estrada. Então ergueu a cabeça e espiou cautelosamente por cima de uma das grandes raízes. Virando a curva, veio um cavalo negro. Não um pônei de hobbit, mas um cavalo crescido. E nele estava montado um homem grande, que parecia agachado na sela, enrolado em um grande manto e capuz negros, de modo que embaixo apareciam apenas suas botas nos altos estribos. O rosto estava na sombra, invisível. Quando chegou à árvore e estava emparelhado com Frodo, o cavalo parou. O vulto montado mantinha-se bem imóvel, com a cabeça inclinada como quem escuta. Debaixo do capuz veio um ruído como de alguém que fareja para apanhar um odor fugidio. A cabeça virou-se de um lado da estrada para o outro. Um súbito terror irracional de ser descoberto tomou conta de Frodo, e ele pensou em seu anel. Mal ousava respirar, e, ainda assim, o desejo de tirá-lo do bolso se tornou tão forte que começou a mexer a mão devagar. Sentia que só precisava colocá-lo e estaria salvo. O conselho de Gandalf parecia absurdo. Bilbo usara o anel. Eles estão no condado, pensou ele, com a mão tocando a corrente que estava suspenso. Nesse momento, o cavaleiro se ergueu e sacudiu as rédeas. O cavalo deu um passo avante, primeiro caminhando devagar e depois irrompendo num trote rápido. Frodo engatinhou até a beira da estrada e observou o cavaleiro até este sumir à distância. Não podia ter certeza absoluta, mas teve a impressão de que subitamente, antes de sair de sua vista, o cavalo desviou para o lado e entrou nas árvores à direita. Bem, eu digo que isso é muito esquisito, na verdade, perturbador, disse Frodo consigo, caminhando em direção aos companheiros. Pippin e Sam haviam ficado deitados no capim e nada tinham visto. Portanto, Frodo descreveu o cavaleiro e seu estranho comportamento. Não sei dizer porquê, mas tive a certeza de que ele estava me procurando com a visão ou o faro. E também tive a certeza de que não queria que ele me descobrisse. Nunca vi nem senti nada parecido no condado até agora. Mas o que alguém do povo grande tem a ver conosco? Disse Pippin. E o que ele estava fazendo nessa parte do mundo? Há alguns homens por aí, afirmou Frodo. Lá embaixo, na Quarta Sul. Tiveram problemas com o povo grande, creio. Mas nunca ouvi falar de nada parecido com este cavaleiro. Eu me pergunto de onde ele vem. Com sua licença, atalhou Sam de repente. Eu sei de onde ele vem. É da Vila dos Hobbits que vem esse cavaleiro negro, a não ser que tenha mais do que um. E sei aonde ele vai. O que quer dizer? Indagou Frodo rispidamente, encarando-o espantado. Por que não se manifestou antes? É que acabo de lembrar, senhor. Foi assim. Quando voltei à nossa toca ontem à tardinha com a chave, meu pai, ele me disse. Alô, Sam, disse ele. Pensei que tinha saído com o Sr. Frodo esta manhã. Teve um freguês esquisito perguntando pelo Sr. Bolseiro de Bolsão, e ele acaba de ir embora. Eu mandei ele ir para Burgo. Não que eu gostasse do som dele. Ele pareceu muito desapontado quando falei que o Sr. Bolseiro tinha saído da velha casa para valer. Chiou para mim, foi isso. Isso me deu um belo calafrio. Que tipo de sujeito ele era? Eu falei ao feitor. Não sei, respondeu ele. Mas não era um hobbit. Era alto e meio preto e se inclinou sobre mim. Acho que era do povo grande das partes estrangeiras. Falava engraçado. Não pude ficar para ouvir mais, senhor, já que o senhor estava esperando. E eu mesmo não dei muita importância. O feitor está ficando velho, mais do que um pouco cego, e já devia estar quase escurecendo quando esse sujeito subiu a colina e encontrou ele tomando os ares na ponta da nossa rua. Espero que ele não tenha feito nenhum mal, senhor, e nem eu. Seja como for, o feitor não tem culpa, afirmou Frodo. Na verdade, eu o ouvi falando com um estrangeiro que parecia estar perguntando por mim, e quase fui lhe perguntar quem era.
Gostaria de ter feito isso, ou que você tivesse me contado antes. Eu poderia ter sido mais cuidadoso na estrada. Ainda assim pode não haver ligação entre este cavaleiro e o estrangeiro do feitor, disse Pippin. Deixamos a vila dos hobbits em bastante segredo, e não sei como ele poderia ter nos seguido. Isso do faro, senhor, indagou Sam. E o feitor falou que era um... Devia ter esperado por Gandalf, resmungou Frodo. Mas quem sabe isso só tivesse piorado as coisas. Então você sabe ou supõe alguma coisa sobre este cavaleiro? Disse Pippin, que percebera as palavras resmungadas. Não sei e preferia não adivinhar, declarou Frodo. Muito bem, primo Frodo. Pode guardar seu segredo por hora, se quiser ser misterioso. Enquanto isso, o que devemos fazer? Eu gostaria de um bocado e de um trago, mas, de algum modo, acho que seria melhor irmos embora daqui. Sua conversa de cavaleiros lhe perturbou. Sim, acho que vamos prosseguir agora, disse Frodo. Mas não na estrada. Caso aquele cavaleiro volte ou outro o siga. Devíamos fazer mais uma boa caminhada hoje. A terra dos A terra dos buques ainda está a milhas de distância. As sombras das árvores eram longas e estreitas no capim quando partiram outra vez. Mantinham-se agora a uma pedrada de distância, à esquerda da estrada, e tanto quanto podiam ficavam longe da visão dela. Mas isso os atrapalhou, pois o capim era espesso e em tufos, e o chão irregular, e as árvores começavam a se agrupar em capões. O sol se pusera vermelho nas colinas atrás deles, e a tardinha chegou antes que retornassem à estrada no final do longo trecho plano que ela percorrera reta por algumas milhas. Naquele ponto, ela dobrava à esquerda e descia para a planície da baixada, rumo para Tronco. Mas uma alameda saía para a direita, serpenteando por uma floresta de velhos carvalhos a caminho da vila do bosque. Esse é o caminho para nós, comentou Frodo. Não muito longe da confluência das estradas, eles deram com o enorme vulto de uma árvore. Ainda estava viva e tinha folhas nos raminhos que emitira ao redor dos tocos quebrados dos galhos caídos muito tempo atrás. Mas era oca, e podia-se entrar nela por uma grande fenda do lado oposto à estrada. Os hobbits enfiaram-se lá dentro e sentaram-se num chão de folhas velhas e madeira decomposta. Descansaram e fizeram uma refeição leve, conversando baixinho e escutando de tempos em tempos. O crepúsculo os envolveu quando se esgueiraram de volta para a alameda. O vento oeste silvava nos galhos. As folhas sussurravam. Logo a estrada começou a descer para a penumbra, lenta, mas continuamente. Uma estrela saiu acima das árvores no leste, que se apagava diante deles. Seguiram lado a lado e acertando o passo para se manterem animados. Algum tempo depois, as estrelas se tornaram mais densas e luminosas. A sensação de desconforto os abandonou e não procuravam mais ouvir o som de cascos. Começaram a cantarolar baixinho, como os hobbits costumam fazer quando caminham, especialmente quando se aproximam de casa à noite. No caso da maioria dos hobbits, é uma melodia de ceiar ou de rir de ir para a cama. Mas aqueles hobbits cantarolavam uma melodia de caminhada. Mas não, é claro, sem mencionarem o jantar ou a cama. Bilbo Bolseiro escrevera a letra como uma música antiga como as colinas, e a ensinara a Frodo quando andavam nas alamedas do Vale do Água e conversavam sobre aventuras. Há fogo rubro na lareira e um leito sob a cumeeira, mas ainda correm nossos pés, na curva achamos, de través, pedra fincada, tronco estranho, que nós só vimos desde antanho. Bosque, flor, folha e capim, passem sim, morro e água a rolar, deixe estar. Virando a esquina, espera quieto, nova estrada, portão secreto. E se hoje de relance os vemos, quem sabe amanhã voltemos para tomar a trilha nua, que vai pro sol ou para a lua.
Noz, maçã, abrunho, espinho, a caminho, a caminho. Lago, vale, pedra e areia. Vamos, eia, vamos, eia. O lar para trás, o mundo à frente, muitas trilhas para a gente. Por sombras pela noite bela, até que raie cada estrela. O mundo atrás, à frente o lar, a casa e ao leito já a tornar. Névoa, nuvem, sombra, escuro, esconjuro e esconjuro. Fogo e luz e carne e pão, a cama então, a cama então. A canção terminou. A cama agora, cantou Pipe em alta voz. Quieto, pontuou Frodo. Acho que estou ouvindo cascos outra vez. Pararam de repente e se mantiveram silenciosos como sombras de árvores escutando. Ouviu-se um som de cascos na alameda, um pouco mais atrás, porém chegando devagar e nítido como um vento. Rápidos e em silêncio, deslizaram para fora do caminho e correram para a sombra mais profunda sob os carvalhos. Não vamos longe demais, disse Frodo. Não quero ser visto, mas quero ver se é outro cavaleiro negro. Muito bem, assentiu Pippin, mas não se esqueça do faro. Os cascos se aproximaram. Não tinham tempo de encontrar esconderijo melhor que a escuridão geral embaixo das árvores. Sam e Pippin se agacharam atrás de um grande tronco de árvore, enquanto Frodo voltou engatinhando algumas jardas rumo à alameda. Esta parecia cinza e pálida, uma linha de luz esmaecida através do bosque. Acima dela, as estrelas eram espessas no céu sombrio, mas não havia lua. O som dos cascos parou. Frodo, observando, viu algo escuro passar diante do espaço mais claro entre duas árvores e depois parar. Parecia a sombra negra de um cavalo conduzido por uma sombra menor. A sombra negra parou perto do ponto onde haviam deixado a trilha e oscilava de um lado para outro. Frodo pensou ouvir o som de fungadelas. A sombra se inclinou para o chão e depois começou a engatinhar na direção dele. Mais uma vez o desejo de colocar o anel dominou Frodo, mas desta vez era mais forte que antes. Tão forte que, quase antes de ele perceber o que fazia, sua mão estava tateando em seu bolso. Mas, nesse momento, houve um som como canção e riso mesclados. Vozes claras subiam e desciam no ar iluminado pelas estrelas. A sombra negra levantou-se e recuou. Montou no cavalo obscuro e pareceu sumir do lado oposto da alameda, na treva da outra beira. Frodo voltou a expirar. Elfos! Exclamou Sam no sussurro rouco. Elfos, senhor! Teria irrompido das árvores e corrido em direção às vozes se não o tivessem puxado para trás. Sim, são elfos, disse Frodo. Às vezes se pode encontrá-los na ponta do bosque. Não vivem no condado, mas perambulam nele na primavera e no outono, vindo de suas próprias terras lá longe, além das colinas das torres. Sou grato por isso. Vocês não viram, mas aquele cavaleiro negro parou bem aqui e estava mesmo engatinhando em nossa direção quando a canção começou. Assim que ouviu as vozes, ele escapuliu. E quanto aos elfos? Indagou Sam animado, demais para se preocupar com o cavaleiro. Não podemos ir vê-los? Ouça, estão vindo para cá, comentou Frodo. Só precisamos esperar. O canto se aproximou. Uma voz nítida já se erguia acima das demais. Cantava na bela língua élfica de que Frodo só conhecia pouca coisa e os outros nada. Porém, o som mesclado da melodia parecia moldar-se nos pensamentos deles, em palavras que só compreendiam em parte. Esta era a canção como Frodo a ouviu. Neve alva, clara dama, rainha além do mar do oeste, ó luz dos que vamos sob a rama, das árvores do mundo agreste. Gilfoniel, ó Elbereth, de alento e olhos puros és, neve alva,
o canto voz, de uma terra do oceano em pós. Ó astros que na era obscura ela plantou com mão luzente, em campos ao vento, clara e pura, vossa prata flor vemos nascente. Ó Elbereth, Gilfoniel, lembramos a vagar ao léu, em terra longe de selva agreste, tua luz de estrelas no mar do oeste. A canção terminou. Estes são altos elfos. Falaram o nome de Elbereth, disse Frodo admirado. Poucos desse mais belo povo jamais são vistos no condado. Agora não restam muitos na Terra-média, a leste do grande mar. É de fato um estranho acaso. Os hobbits ficaram sentados na sombra junto ao caminho. Logo depois, os elfos vieram descendo a alameda rumo ao vale. Passaram devagar e os hobbits podiam ver a luz das estrelas brilhando em seus cabelos e seus olhos. Não traziam lanternas, porém, ao caminharem, um tremeluzir como a luz da lua acima da beira das colinas antes que ela nasça, parecia cair em torno de seus pés. Agora estavam em silêncio, e quando o último elfo passou, ele se virou, olhou para os hobbits e riu. Salve, Frodo! Exclamou. Estás fora de casa tarde, ou quem sabe estás perdido? Então chamou os demais em voz alta, e toda a companhia parou e se reuniu em volta deles. Isto é maravilha deveras, comentaram. 3 hobbits em uma floresta à noite. Não vimos tal coisa desde que Bilbo partiu. Qual é o significado disto? O significado disto, bela gente, disse Frodo, é simplesmente que parecemos estar indo na mesma direção que vós. Agrada-me caminhar sob as estrelas, mas vossa companhia me será bem-vinda. Olha que coisa estranha. Mas não temos necessidade de outra companhia. E os hobbits são tão enfadonhos, riram-se eles. E como sabes que vamos na mesma direção, já que não sabes aonde vamos? E como sabeis meu nome? Retrucou Frodo. Sabemos muitas coisas, afirmaram eles. A miúde te vimos antes com Bilbo, por muito que não tenha nos visto. Quem sois vós e quem é vosso senhor? Perguntou Frodo. Eu sou o Gildor, respondeu o líder deles. O elfo que saudara quem o saudara primeiro. Gildor Inglorion, da casa de Finrod. Somos exilados, e a maior parte de nosso clã muito partiu, e também nós agora apenas nos demoramos aqui por algum tempo, antes que tornemos por sobre o grande mar. Mas alguns dos nossos habitam ainda em paz em Valfenda. Vem, Frodo, conta-nos o que fazes, pois vemos que há alguma sombra de temor sobre ti. Ó povo sábio, interrompeu Pippin com avidez, contai-nos sobre os Cavaleiros Negros. Cavaleiros Negros? Indagaram eles em voz baixa. Por que perguntas dos Cavaleiros Negros? Porque 2 cavaleiros nos ultrapassaram hoje, ou um deles o fez 2 vezes, disse Pippin. Faz bem pouco tempo que ele escapuliu quando vós vos aproximastes. Os elfos não responderam de imediato, mas falaram baixinho entre si na sua própria língua. Por fim, Gildor se virou para os hobbits. Não falaremos disso aqui, declarou ele. Pensamos ser melhor que agora venhais conosco. Não é nosso costume, mas por esta vez vos levaremos em nosso caminho, e a vez de permanecer conosco esta noite, se vos apraz. Ó belo povo, isto é sorte além de minha esperança, exclamou Pippin. Sam não tinha palavras. Agradeço-vos deveras, Gildor Inglorion, disse Frodo com a mesura. Elen Sila Lumen, o Mentielvo. Uma estrela brilha sobre a hora de nosso encontro, acrescentou na fala dos altos elfos. Acautelai-vos, amigos, exclamou Gildor rindo. Não dizeis segredos. Eis um erudito da língua antiga. Bilbo foi um bom mestre. Salve, amigo dos elfos.
disse ele, inclinando-se diante de Frodo. Vem agora com teus amigos e une-te à nossa companhia. Melhor será que caminheis no meio para não vos desviardes. Podereis estar exaustos antes que paremos. Por quê? Aonde ides? Perguntou Frodo. Por esta noite iremos aos bosques nas colinas acima da Vila do Bosque. São algumas milhas, mas há vez de ter repouso ao final delas. Isso abreviará a vossa jornada de amanhã. Voltaram a marchar em silêncio e passaram como sombra e luzes débeis, pois os elfos, ainda mais que os hobbits, conseguem caminhar, quando querem, sem ruído nem som de passos. Logo Pippin começou a se sentir sonolento e tropeçou uma ou duas vezes, mas, de cada vez, um elfo alto ao seu lado estendeu o braço e o salvou de cair. Sam caminhava ao lado de Frodo, como que num sonho, tendo no rosto uma expressão meio de medo e meio de alegria admirada. A mata de ambos os lados tornava-se mais densa, agora que as árvores eram mais jovens e espessas. E à medida que a alameda crescia, entrando em uma dobra nas colinas, havia muitas moitas de aveleira nas encostas que se erguiam de ambos os lados. Por fim, os elfos desviaram da trilha. Um caminho verde passava quase invisível pelo matagal à direita, e seguiram-no, fazendo curvas enquanto subia as encostas arborizadas, até o topo de um flanco das colinas que se projetavam sobre a terra mais baixa do vale do rio. De repente, saíram da sombra das árvores e, diante deles, estendia-se um amplo espaço gramado, cinzento sob a noite. Em 3 lados a mata se aproximava dele, mas a leste o sol descia íngreme, e os altos das árvores escuras que cresciam no sopé da encosta estavam abaixo dos pés deles. Lá embaixo a baixada era sombria e plana sobre as estrelas. Mais perto piscavam algumas luzes na aldeia de Vila do Bosque. Os elfos sentaram-se na grama e conversaram em voz baixa. Pareciam não prestar mais atenção nos hobbits. Frodo e seus companheiros enrolaram-se em capas e cobertores, e a sonolência tomou conta deles. A noite prosseguia e as luzes no vale se apagaram. Pippin pegou no sono, tendo por travesseiro um montículo verde. Longe no leste rodavam Rhaemiraf, as estrelas enredadas, e lentamente a rubra Borgil se ergueu sobre as névoas, brilhando como joia de fogo. Então, por alguma mudança de ares, toda a névoa foi afastada como uma nuvem, e levantou-se, subindo acima da borda do mundo, o espadachim do céu, Menelvagor, com seu cinto luminoso. Todos os elfos irromperam a cantar. De súbito, sob as árvores, uma fogueira surgiu com luz vermelha. Vinde, os elfos chamaram os hobbits. Vinde, é hora de conversação e divertimento. Pippin se sentou e esfregou os olhos. Teve um calafrio. Há uma fogueira no salão e comida para hóspedes famintos, disse um elfo que estava de pé diante dele. Na extremidade sul do gramado havia uma abertura. Ali o solo verde entrava pelo bosque e formava um espaço amplo como um salão, coberto pelos ramos das árvores. Os grandes troncos desciam como pilastras de ambos os lados. No meio ardia uma fogueira, e nas pilastras arbóreas queimavam com constância tochas de luzes douradas e prateadas. Os elfos sentavam-se ao redor do fogo, na grama, ou nos anéis cerrados de velhos troncos. Alguns iam e vinham levando taças e servindo bebidas. Outros traziam comida acumulada em travessas e pratos. É alimento modesto, afirmaram os hobbits, pois estamos alojados na floresta verde, longe de nossos passos. Se chegardes a vos hospedar em nossa casa, tratar-vos-emos melhor. Parece-me bom o bastante para uma festa de aniversário, disse Frodo. Mais tarde, Pippin recordou pouca coisa da comida ou da bebida, pois sua mente estava repleta da luz no rosto dos elfos e do som de vozes tão variadas e belas que ele sentia que estava num sonho acordado. Mas lembrava-se de que havia pão, de sabor melhor que um belo pedaço branco
para quem está faminto, e frutas doces como bagas selvagens, e mais ricas que os frutos cultivados nos pomares. Esvaziou uma taça repleta de uma bebida perfumada, fresca como uma fonte límpida, dourada como uma tarde de verão. Sam nunca conseguiu descrever com palavras nem fazer uma imagem nítida do que sentiu ou pensou naquela noite, por muito que ela permanecesse em sua lembrança como um dos principais acontecimentos de sua vida. O mais próximo que jamais conseguiu foi dizer: Bem, senhor, se eu conseguisse cultivar maçãs daquele jeito, eu diria que sou um jardineiro. Mas foi o canto que entrou em meu coração, se me entende. Frodo estava sentado, comendo, bebendo e conversando deliciado. Mas sua mente atentava principalmente para as palavras que eram ditas. Sabia um pouco da fala élfica e escutava com avidez. Vez por outra falava com os que o serviam e lhes agradecia na própria língua deles. Sorriam para ele e diziam, rindo: Eis uma joia entre os hobbits. Depois de algum tempo, Pippin caiu em sono profundo e foi erguido e levado a um caramanchão sob as árvores. Ali o deitaram num leito macio e ele dormiu pelo restante da noite. Sam recusou-se a deixar o patrão. Quando Pippin se fora, veio aninhar-se aos pés de Frodo, onde acabou cabeceando e fechando os olhos. Frodo ficou acordado muito tempo, conversando com Gildor. Falaram de muitas coisas, antigas e novas, e Frodo interrogou Gildor sobre os acontecimentos no grande mundo fora do condado. As notícias eram em sua maioria tristes e agourentas, de treva crescente, das guerras dos homens e da fuga dos elfos. Por fim, Frodo fez a pergunta que ocupava mais perto de seu coração. Diz-me, Gildor, alguma vez viste Bilbo depois que ele nos deixou? Gildor sorriu. Sim, respondeu. 2 vezes. Ele se despediu de nós neste mesmo lugar. Mas eu o vi de novo uma vez, longe daqui. Nada mais falou sobre Bilbo e Frodo silenciou. Não me perguntas nem conta muita coisa acerca de ti próprio, Frodo, disse Gildor. Mas um pouco já sei, e consigo ler mais em teu rosto e no pensamento por trás de tuas perguntas. Estás deixando o condado, e assim duvidas que encontrarás o que buscas, ou que realizarás, o que pretendes ou que voltarás algum dia. Não é assim? É, assentiu Frodo. Mas pensei que minha partida era um segredo conhecido apenas de Gandalf e meu fiel Sam. Baixou os olhos para Sam, que roncava baixinho. Por nós o segredo não alcançará o inimigo, disse Gildor. O inimigo? Questionou Frodo. Então sabeis por que estou deixando o condado? Não sei por que razão o inimigo persegue-te, respondeu Gildor. Contudo, percebo que te persegue, por muito que me pareça deveras estranho. E te alerto que agora o perigo está à tua frente e atrás de ti, e de ambos os lados. Queres dizer os cavaleiros? Eu temia que fossem serviçais do inimigo. O que são os Cavaleiros Negros? Gandalf nada te contou? Nada sobre tais criaturas. Então creio que não serei eu a te dizer nada mais, para que o terror não te afaste de tua jornada. Pois parece-me que partiste no tempo justo, se é que deveras estás em tempo. Agora precisas apressar-te e não te demores nem retornes, pois o condado não é mais proteção para ti. Não posso imaginar que informações poderiam ser mais aterrorizantes que tuas alusões e alertas, exclamou Frodo. Eu sabia que havia perigo à frente, é claro, mas não esperava encontrá-lo em nosso próprio condado. Um hobbit não pode caminhar do água ao rio em paz? Mas não é vosso próprio condado, disse Gildor. Outros aqui habitaram antes que os hobbits houvesse, e outros aqui habitarão de novo quando os hobbits não mais existirem. O amplo mundo está em todo o vosso redor. Podeis vos encerrar em uma cerca, mas com cerca jamais podereis repeli-lo. Eu sei.
E ainda assim ele sempre pareceu tão seguro e familiar. O que posso fazer agora? Meu plano era deixar o condado em segredo e seguir rumo a Valfenda, mas agora meus passos estão sendo perseguidos antes que eu tenha chegado à Terra dos Buques. Creio que ainda devo seguir esse plano, afirmou Gildor. Não creio que a estrada se revele demasiado difícil para a tua coragem, mas, se desejas conselhos mais claros, deves pedi-los a Gandalf. Não conheço a razão de tua fuga e, portanto, não sei por quais meios teus perseguidores te assediarão. Estas coisas é Gandalf quem deve saber. Imagino que o encontrarás antes de deixares o condado. Assim espero. Mas essa é outra coisa que me deixa ansioso. Estive à espera de Gandalf por vários dias. Ele deveria ter chegado à Vila dos Hobbits pelo menos 2 noites atrás, mas nunca apareceu. Agora pergunto-me o que pode ter acontecido. Eu deveria esperar por ele? Gildor silenciou por um momento. Não me agrada essa nova, disse ele por fim. Gandalf atrasar-se não é bom agouro. Mas dizem, não te intrometas nas questões dos magos, pois são sutis e se encolerizam depressa. A escolha é tua, ir ou esperar. E dizem também, respondeu Frodo, não vás buscar conselho aos elfos, pois dirão que não e sim. Dizem deveras? Riu-se Gildor. Os elfos raramente dão conselhos descuidados, pois um conselho é uma dádiva perigosa, mesmo dos sábios aos sábios, e todos os caminhos poderão resultar mal. Mas o que queres? Não me contaste tudo acerca de ti, e como então hei de escolher melhor que tu? Mas, se queres um conselho, dar-te-ei por bem da amizade. Creio que agora deves ir de pronto, sem demora. E se Gandalf não chegar antes de partires, também te aconselho isto. Não vás a sós. Leva amigos que sejam confiáveis e dispostos. Agora deves ser grato, pois não dou este conselho de bom grado. Os elfos têm suas próprias labutas e seus próprios pesares, e pouco se importam com os assuntos dos hobbits ou de quaisquer outras criaturas da terra. Nossas trilhas raro cruzam as deles, por acaso ou propósito. Neste encontro pode haver mais do que acaso, mas o motivo não me é claro. Temo dizer demasiado. Estou profundamente grato, disse Frodo, mas gostaria que me contasses diretamente o que são os Cavaleiros Negros. Se eu aceitar teu conselho, poderei não ver Gandalf por longo tempo, e precisaria saber qual é o perigo que me persegue. Não basta saber que são serviçais do inimigo? Respondeu Gildor. Foge deles. Não lhes digas palavra. São mortíferos. Não me pergunte mais. Mas meu coração pressagia que, antes que tudo termine, tu, Frodo, filho de Drogo, mais saberás desses seres cruéis que Gildor e Glorion. Que Elbereth te proteja. Mas onde hei de encontrar coragem? Perguntou Frodo. É do que principalmente preciso. A coragem se encontra em lugares inesperados, comentou Gildor. Tenhas boas esperanças. Agora dorme. Pela manhã teremos partido, mas enviaremos nossas mensagens pelas terras. As companhias errantes hão de saber de tua jornada, e aqueles que têm poder para o bem hão de estar alertas. Nomeio-te amigo dos elfos, e que as estrelas brilhem sobre o fim de tua estrada. Raramente tanto nos deleitamos com estranhos, e é belo ouvir palavras da fala antiga nos lábios de outros viandantes do mundo. Frodo sentiu que o sono o acometia enquanto Gildor terminava sua fala. Vou dormir agora, encerrou ele. E o elfo conduziu para um pavilhão junto a Pippin, e ele se jogou num leito e mergulhou de imediato num sono sem sonhos.